Olá, cursistas, tudo bem? Bem, vamos à nossa primeira unidade, tá? Chama-se Noções Gerais de Prática Investigativa e Ensino de Química. Nessa disciplina, nessa unidade, perdão, eu optei por trabalharmos um texto prático, tá? Vocês vão perceber isso. É um texto que a autora ela trabalha uma atividade prática da área de conhecimento de vocês, né? E no finalzinho ela vai fazer os comentários e tem tipo uma estrutura que vocês podem utilizar caso vocês queiram optar por fazer isso em sala de aula. Só que antes dela fazer isso, ela dá alguns apontamentos teóricos, né? E que também está dentro do circuito de quem quer desenvolver uma atividade prática de ensino de química, né? Então, vocês vão perceber que nos primeiros slides eu vou trabalhar mais a parte teórica do que ela aponta lá, né? A importância da pesquisa. E no finalzinho a gente vai falar um pouquinho da prática, muito assim, de uma maneira muito é, é, ingênua, mas já apontando aqui como é dicas de vocês trabalharem. Eu falo de prática de ensino de química, prática investigativa e ensino de química, parece que são duas coisas diferentes, né? E são. Só que dentro do fazer pedagógico, do fazer docente, acaba que elas não se separam tanto, viu, gente? Elas se separam por uma questão didática, ou seja, a gente sabe das características de cada uma. Uma coisa é pesquisa, outra é prática em sala de aula. E a prática ela pode ser um ensino ou uma extensão. Só que se a gente colocar tudo assim, bem detalhado, de como é que um aluno, uma aluna, eles vão assimilar isso, acaba que eles assimilam quase de maneira igual, né? E eu posso garantir para vocês, enquanto mais prática tiver articulado com a parte teórica, melhor para esse aluno. O fato é que a gente tem um gargalo, né? O que é o gargalo que eu estou falando? Nem todas as escolas têm os laboratórios, né? E sem laboratório, realmente, eu sei, eu reconheço que fica difícil para vocês. Né? Quando eu falo dos laboratórios, eu falo das escolas às quais vocês estão trabalhando. Às vezes a gente tem uma carência muito grande de laboratório e dos materiais de investigação. Isso dificulta. Mas isso não significa dizer que não venha impedi-los não venha impedir vocês de realizarem práticas, né? Então, aqui o que eu estou fazendo mais é problematizando, viu, gente? E eu acho isso importante, sobretudo com a importância do investimento em educação. E aí aqui a gente tem uma frase, é uma forma de problematizar, porque a atividade experimental, seja ela uma aula demonstrativa ou participativa, ou uma saída de campo para a coleta de dados, é tão importante para o ensino de ciência. Na verdade, essa pergunta ela não é só para ciências, não, viu? Coloquei aqui para ciências, eu não, eu peguei lá do texto da colega, mas isso é perfeitamente coerente com as outras áreas de conhecimento também. Né? E aí a resposta é uma resposta hipotética, obviamente, mas a gente sabe que essas articulações elas permitem uma aprendizagem muito mais significativa do que as atividades somente em sala de aula. Né? Então, é muito importante. Né? Vamos ver como é que isso acontece em química. E aí aqui ela coloca assim, ó, posso pensar em várias razões que justifiquem ao imaginar a sala de aula onde o professor, à frente de sua classe, explica ativamente os conteúdos para os seus alunos por meio de desenhos, mapas conceituais, vídeos, livros didáticos, exercícios, textos e tantos outros recursos que nós professores fazemos uso para ensinar mais e melhor, né? Então, isso aqui são os indicativos de que a gente utiliza, né, para poder transmitir o conhecimento do conteúdo qual nós estamos trabalhando. Né? Aí ela continua. Corroborando com essa ideia de ensino de ciência que estimule os educandos na busca por conceitos científicos significativos, a Base Nacional Curricular Comum ela propõe que, nessa perspectiva,
A área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Então, a própria Base Nacional Curricular Comum, ela já aponta para isso, essa exigência, né? Nos espaços escolares, né? Ou fora deles, né? Porque a gente fala aqui de olhar articulado de diversos campos do saber, né? Então, isso é possível não só em sala de aula, mas também fora. Isso é possível não só com química, mas a articulação que a química pode fazer com as outras áreas de conhecimento. E isso é importantíssimo, né? As leituras dentro do universo da educação, mais especificamente pedagógico, essas aproximações, essas articulações, elas são fundamentais, né? E aí, continuando. Ainda com relação à BNCC, o texto da BNCC possibilita o ensino pela pesquisa com o seu ensinar pela pergunta, pesquisar e analisar, selecionando respostas e construindo argumentações tanto individualmente quanto em grupo. E todos esses processos educativos são permeados pela troca de informações, ou seja, pelo uso da linguagem formal e pela escrita. Então, vocês que vão ter que fazer isso mediando. Mas a gente sabe que quando a gente não tem condições de trabalho, isso fica difícil para a gente fazer. Fica difícil a gente atingir esse objetivo. Objetivo esse que foi traçado pela Base Nacional Curricular Comum. Esse documento ele foi construído ao longo de muito tempo. Lamentavelmente, a consolidação dele não se deu da forma como ele nasceu, digamos assim. É um documento que eu considero com muito respeito, mas que eu considero ainda muito fragilizado, se levarmos em consideração as condições materiais e as condições de trabalho que temos nas escolas de uma maneira geral, né? Então, isso aqui tem que sair da letra da lei, do documento. E quando isso aqui sai da letra do documento, que a gente coloca em prática, que a gente vai ver os desafios, né? Olha que coisa interessante. Aí que a gente vai ver os desafios, aí a gente vai perceber o hiato que há entre o que a BNCC informa e o que a gente faz. Mas a gente vai ficar nessa história do hiato, criticando? Não. A gente vai o quê? Debater, problematizar e reivindicar, né? Melhores condições de trabalho para que se aproxime do que o documento está dizendo, tá falando que é tão importante, né? Então, isso é um exercício contínuo, viu, pessoal? Não, não é um exercício simples, é complexo, como qualquer outra área de conhecimento, mas quem se propõe a ser professor nesse país e tem que fazer esse exercício mesmo, né, de resistência. E quando eu digo de resistência, é porque nossos alunos e alunas, eles precisam da gente, né, e sobretudo de uma formação adequada, né, com ética e com muita autoridade, que eu acredito que é essas que vocês estão recebendo. E aí, continuando aqui, de acordo com Delizoikov, né, acredito que essa seja a pronúncia, é necessário favorecer o desenvolvimento, olha só, de postura reflexiva e investigativa, que é o que eu acabei de falar para vocês, de não aceitação a priori de ideias e informações, assim como a percepção dos limites das explicações, inclusive dos modelos científicos, colaborando para a construção da autonomia e pensamento da ação. Então, a ciência, de uma maneira geral, ela está em constante mudança, né, pessoal? Quando a gente fala, quando a gente fala de uma ciência com letra maiúscula, eu lembro, pelo menos eu lembro logo de sociedade, né? E quando a gente fala de uma ciência que ela tem essa responsabilidade, a gente tem que estar toda hora, né, se atualizando, né, tá todo momento dentro desse circuito que a gente chama de formação de professores, e aí para a gente poder consolidar isso em sala de aula. E aí vocês vão perceber que a autora ela vai fazer esse passeio teórico, né, de reflexão ao longo do texto dela. Vocês vão também perceber que ela propõe uma prática investigativa. É muito legal, gostei demais desse texto, é um texto bem simples. Volto a destacar.
vocês podem fazer a mesma coisa que ela fez com um conteúdo, um aspecto lá em sala de aula, né? Eu peço bastante para quem já é professor, que está atuando em sala de aula, ter aí uma parceria com os nossos colegas, né, docentes que ainda não estão em sala de aula. E os colegas tutores e tutoras que já são professores ou professoras fazem aí essa ponte, né, para a gente poder facilitar o trabalho no sentido de perceber as aproximações do que eu estou acabando de destacar aqui. E aí ela elabora um conteúdo, ela pega um conteúdo, né, de química, e esse conteúdo de química, ela trabalha algumas perspectivas e aí ela vai propor, né, uma ação. E nessa proposta de ação, esse artigo que ela produziu, e aí eu convido vocês também a fazerem as produções de vocês e apresentar as produções de vocês, né, para a comunidade de uma maneira geral, porque isso dá visibilidade, tá, gente? Ela traça alguns objetivos nessa proposta dela. E quais são? Examinar a aplicabilidade das atividades experimentais. Ela propõe também observar a contextualização dos experimentos. É um trabalho prático que ela faz, né? Muito legal. Outra coisa que ela também propõe nessa atividade, isso aqui a gente pode fazer com qualquer conteúdo, viu? Eu nem estou mostrando o conteúdo que ela fez aqui, né? A minha preocupação é que vocês tomem isso aqui como uma forma de incentivo em sala de aula para vocês fazerem com os alunos e alunas de vocês ou em condições de estágio, dá um trabalho bem legal. Ela propõe também observar, examinar e problematizar os aspectos relacionados à apresentação do experimento, né, tais como o material utilizado, a estruturação de hipótese, a construção dos procedimentos. Inclusive em química, não ter um resultado é um resultado, né? Quando você está fazendo uma experimentação em química, que você não atinge o resultado esperado, falar num relatório que você não atingiu é um resultado, porque isso te abre perspectivas para você saber qual foi o motivo que não deu certo. A gente falar isso para um aluno é muito legal, porque ele vai atrás, né? Ele vai saber, ele vai perceber como é que é essa resolução de problemas, né? E aí ela coloca também como analisar a crítica dos educandos na construção. Olha a participação dos alunos aqui, ó. Provavelmente foi algo que ela trabalhou com os alunos e alunas, tendo alguns instrumentos para eles participarem, servir de prova para ela formar o artigo que ela publicou, né? Aí ela propõe aqui analisar a escrita dos educandos na construção das observações e conclusões e verificar a importância das atividades experimentais presentes no livro didático para o ensino de ciência, né? Aqui eu estou deixando as pistas para vocês, mas eu convido vocês a ler o texto na íntegra. É um texto da Patrícia dos Santos, acho que Scheider, acredito, e da Alzira Yamazaki. Creio que as duas trabalharam talvez na mesma sala ou em salas diferentes, né? O artigo ele não deixa isso claro, mas na minha cabeça aqui o importante é que vocês, né, coloquem, tenham como é que, pelo menos uma referência de como é que vocês podem fazer isso em sala de aula, e chama-se Atividades Experimentais para o Ensino de Ciência e sua aplicabilidade em sala de aula. Né? Vocês vão ver vários, esse texto ele está num texto dentro de um livro chamado Ensino de Química. Aí, gente, outra coisa que eu quero destacar também é que os textos complementares, eles estão todos lá no ambiente virtual acadêmico. Eu não coloquei link que às vezes não abria, né? Alguém usa um tipo de navegador que não é compatível, às vezes, né, com o link, ou tem algum problema, então eu já deixei lá o texto direitinho, arrumadinho, inclusive só no ponto de vocês terem acesso. No mais, qualquer dúvida, podem me procurar, tá bom? Aí eu deixo aqui um recado para vocês: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E aí eu estou falando de equipe, eu falo aqui de todos nós que participamos aqui do curso de licenciatura. Eu, enquanto professora formadora, tutores e tutoras, né, coordenadora de AVA, professora Josi, professor Marcelo, entre outros, tá? Um forte abraço, precisando, eu estou aqui. Tchau, tchau.